Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre formatação de strings. A gente tem strings, né, que são nossos blocos de caracteres, sempre caracterizados por um par de aspas, aspas simples, aspas duplas, e a gente pode formatar esses pares com formas diferentes. O principal objetivo da formatação é para inserir variáveis externas. Então, digamos que você está acessando uma aplicação, ele vai dizer lá, olá, Felipe, por exemplo, olá, seu nome. Ele precisa saber qual é o seu nome. Você não tem como desenvolver a aplicação para uma pessoa só, né? Arrumar o cabelinho aqui. E não tem como você desenvolver uma aplicação para uma pessoa só. Então, nesse caso, é interessante que a gente tenha espaços dentro de uma string para que a gente possa alterar o valor de forma dinâmica com alguma variável externa. Para isso, a gente tem três formas principais. Claro que essa não é a única usabilidade, né? Pode usar para formatações de números também, mas a gente deixa um espaço dentro da nossa string e esse espaço ele recebe o nome de placeholder. Placeholder porque ele guarda um espaço para a gente fazer alguma substituição. Vamos ver as três formas principais que a gente tem de trabalho. A primeira delas é a partir de modulação. Modulação a gente utiliza um símbolo de % dentro das strings para caracterizar essa operação de interação com variáveis externas, né? Então a gente utiliza %, o tipo da variável que a gente está trabalhando. Então, se eu quero botar ali um número inteiro, se eu quero botar um número decimal, um hexadecimal, uma string, digamos que eu quero preencher com uma string. Aí eu vou ter um texto, blá, 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 esse placeholder, que é um elemento que vai ser substituído, e blá, blá, blá. Aí no final, eu tenho que indicar que eu estou usando modulação a partir do símbolo %, e eu vou ter que indicar a variável que vai ser substituída. Eu vou colocar essas variáveis na ordem com que os placeholders aparecem, se eu tiver mais de um placeholder diferente. Então, digamos que eu quero substituir com um nome. E aí eu vou ter essa substituição dinâmica. Vamos brincar um pouquinho com o código, fazer essa modulação, né? Ver como é que ela funciona em código, que é um pouquinho mais interessante ver na prática, né? Então, vou estar na tela cheia aqui. Vamos para o código. Então, digamos que eu tenho um nome. Aqui eu vou usar minhas informações, que é mais simples, né? Então, eu quero fazer um print aqui, né? Não, vamos fazer diferente. Fazer uma variável saudação. Que ela vai ser o quê? Olá, %. String, por quê? Por que eu boto... Por que eu boto %S? Porque Felipe aqui é string, né? Então, %S é S de string. Você tem % de anos de idade. %D, por quê? Porque é um número inteiro. Lembra lá da nossa apresentação? Deixa eu abrir aqui para você. Você pode lembrar aqui que %D é para inteiros, tá? Então, por isso que eu estou botando %D. E aí, eu boto 1% para dizer que eu estou trabalhando com modulação. No primeiro campo eu vou usar nome, no segundo campo eu vou usar idade. E aí eu posso simplesmente printar a saudação. Aqui. E ele substituiu esse %S e esse %D pelo meu nome, pela minha idade, pelo valor das variáveis, tá? Se eu tiver, por exemplo, aqui, ele vai arredondar. Veja que, ó, só para explicar, né? Vamos comentar esse código aqui. Ó, eu estou printando a classe de idade. Ela é float, né? Float porque é um número decimal. Só que, se eu rodar como inteiro, percebe que ele está arredondando, né? Eu estou dizendo que é um inteiro. Se eu quiser rodar ele como float, eu tenho que mudar para %F. Aí ele vai trazer aqui. E aí eu tenho como trabalhar esse número que aparece aqui para trazer um arredondamento para ele, tá? É isso que a gente vai ver agora
Vamos... Agora não, né? A gente vai ver ao longo desse bloco como a gente trabalha com arredondamentos também, ao longo das diversas formas de modulação ou de operações com strings, tá? Então, especificamente na modulação, eu posso escolher a quantidade de casas decimais para fazer um arredondamento. Aqui lembrando não, né? Ressaltando, o arredondamento é feito de forma matemática, então ele vai seguir as regras da matemática para arredondamento. Se tiver acima de 5, ele arredonda para cima, abaixo de 5 arredonda para baixo, padrão matemático comum, né? Então, eu posso limitar... Aqui eu trouxe 3 formas de trabalhar com a variação, né? A primeira é porcento ponto, e a gente define o número de casas decimais em um F. Então, se eu quero, por exemplo, ter uma casa decimal, vou botar na caneta, eu posso pôr porcento ponto 1F. Indica que eu vou trabalhar com uma casa decimal. Uma casa decimal do tipo float. Então, é uma forma da gente fazer o arredondamento, tá? As outras duas formas não são muito cobradas, tá? O porcento ND, ela vai definir basicamente o comprimento mínimo de um valor inteiro e ele vai preencher com valores vazios. E o porcento zero ND, ele vai fazer a mesma coisa, mas em vez de preencher com vazios, ele vai preencher com zeros à esquerda, tá bom? Então, esse porcento D e o cifrão 0D, ele não tem... na verdade, aqui saiu o cifrão, até acho que era porcento, né? Mas, enfim, não é muito utilizado, tá? Não faz muita diferença para você. O que faz diferença é esse primeiro, que é o arredondamento. Vamos arredondar uns números ali no código, tá? Antes de seguir em frente. Então, vamos partir para o código, ver como é que funciona isso. Criar primeiro um valor x igual a 3.14520. Enfim. Agora a gente vai querer printar. Fazer diferente? Não. Vamos criar uma variável arredondada, em que eu vou ter uma string, o valor arredondado de x e aí eu vou trabalhar com porcento. E aqui eu passo a definir qual que é a minha escala, né, de casas decimais. Aqui eu defini ponto 1F, ou seja, eu tenho uma casa decimal do tipo float. E aí se eu der um print arredondada, né? Vamos botar arredonda só para o nome não ficar tão grande, frescuragem, mas tudo bem. Perceba que ele jogou para 3.1. Como é que ele fez isso? O 4 é abaixo de 5, ele vai arredondar para baixo. Se esse número fosse 5 aqui, ia retornar 3.2. Arredondamento matemático. Quero 4 casas decimais. Boto 4 ali. Então essa é uma forma da gente fazer o arredondamento. A melhor forma da gente fazer, né? Porque se eu não botar arredondamento, ele vai trazer com todas as casas decimais. Aqui, na verdade, ele deu uma truncada em 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Eu acho que é o padrão do Python, né? Então, esse 1 aqui é irrelevante para a gente. Ele passa a truncar, a eliminar os elementos depois de 6 casas decimais. Então, lembrando, ponto, quantidade de casas e F. E o arredondamento é sempre feito de acordo com a matemática, tá bom? Tranquilinho de entender isso, né? Então, vamos seguir aqui com a aula. Segunda forma, que é a forma mais indicada, que a gente costuma trabalhar mais para fazer essas operações, é a partir das F-strings. E aqui os placeholders não são mais porcento, eles são um par de chaves. Então a gente vai trabalhar com um parzinho de chaves dentro dessas F-strings, tá bom? E aí dentro dessa chave, né, a gente bota o nome da variável que a gente quer alocar ali dentro. A gente pode trabalhar algumas formas diferentes, né? O F-string, em vez de botar diretamente, a gente pode botar fora. Eu vou mostrar exemplos em código para vocês também. E aqui a gente também tem o arredondamento. O arredondamento ele é feito de uma forma muito basicamente igual, né? Você vai botar o nome da variável que você quer, digamos que é o exemplo que a gente tem aqui em cima. Eu quero trabalhar com a variável π. E aí eu vou botar 2 pontos.
e vou trabalhar com a mesma forma que eu trabalhei antes. Um ponto, número de casas decimais e o tipo de dado que eu quero trazer essa representação, tá bom? Fazer ali em código, trabalhar com as f-strings e ver como é que elas funcionam. A gente pode inicialmente trabalhar com uns exemplos mais simples, né? Ó, novamente, vou usar aquele exemplo de nome Felipe, idade igual 31. Eu posso chamar a nossa variável texto de... Você tem que botar f na frente para indicar que é uma f-string, né? E aí eu boto meu nome é... E aí eu consigo trabalhar com a minha f-string de forma mais tranquilinha. Só corrigir aqui que eu botei o meu nome e não botei o nome da variável, né? A variável é nome e idade em minúsculo, por isso que não tá rodando. Tá rodando não, tá apontando erro. Opa, faltou printar também, né? Então tá aqui. Meu nome é Felipe e tenho 31 anos. Então esse placeholder aqui nas f-strings são usados como espaço de substituição e eu só passo o nome da variável, bem tranquilo fazer, né? Que outros casos fica interessante de usar f-string? Claro, f-string você vai usar a maioria das vezes, né? Mas imagina que eu tenho isso aqui. E eu quero fazer uma operação matemática entre os dois. Como é que eu ia fazer isso diretamente num print, por exemplo, numa variável, para expor o valor como um texto, por exemplo? Eu poderia escrever, fazer uma soma, né? A soma de A e B. Vou botar o F aqui na frente, né? Ó, pode ver, se eu não botar o F, isso aqui ele não identifica como um placeholder. Eu tenho que botar o F para ele fazer essa caracterização. E aí, se eu printar isso aqui, ele vai simplesmente fazer a soma, né? Eu tenho 3.145, 4.982. E aí eu posso, por exemplo, fazer um arredondamento, né? Digamos que eu queira trabalhar com... cada uma dessas com a casa decimal. E aqui, testar aqui para ver se ele vai. Posso simplesmente botar ponto 1F aqui. Esse ponto F vai ser aplicado a tudo que está antes dele, tá? A operação inteira. 8.1, ele arredondou. 3.1 mais 5.0 é 8.1. Aqui eu posso trabalhar com mais casas decimais. Posso, enfim, fazer várias operações com isso, tá? Então, esse é o f-string, também tranquilinho de entender. A gente, recapitulando, vamos ter os placeholders caracterizados com pares de colchetes. E a gente sempre tem que ter um F na frente, tá? Agora, o próximo tipo que a gente vai trabalhar é o format. Format, ela é uma função, né? É um formato que não... O format é um formato que não é tão utilizado assim, porque a gente basicamente consegue fazer tudo que ele tem aqui mostrado pra gente a partir de uma f-string de uma forma muito mais simples, né? De ser feito. Então a gente vai jogar, também vamos trabalhar com placeholders. Só que em vez de colocar os valores dentro dos placeholders, as variáveis que eu quero, eu vou concatenar esse texto que eu quero com a função format e eu vou atribuir um valor das variáveis conforme elas vão aparecendo. Se eu quero que alguma se repita, por exemplo, eu posso atribuir um número como se fosse uma lista, né? Então a primeira variável que eu coloco começa com 0 e aí vai subindo 0, 1, 2, 3, 4. Também é simples e a gente também tem a formatação da mesma forma que a gente teve ali com as f-strings, tá? Vamos novamente voltar para o código e ver como é que funciona isso para a gente aprender melhor. Vamos limpar nosso código aqui. Novamente, o mesmo exemplo que a gente teve antes, tá? O mesmo exemplo. Nome Felipe. Idade. E aí eu tenho texto igual. Meu nome é
e tenho anos. Olha, até já trouxe o que eu quero fazer, tá? Vou inclusive desativar essa IA porque ela tá facilitando muito a vida de vocês, dizendo, entregando o que eu quero fazer, né? Então, basicamente, o que eu tive aqui, eu defini 2 placeholders. O primeiro placeholder aqui vai ser substituído por Felipe, pela variável nome. O segundo é como se eu tivesse fstring escrito nome aqui, tá? E o segundo, ele vai ser substituído por idade, é como se eu tivesse fstring escrito idade aqui. Vamos printar. Meu nome é Felipe e tenho 31 anos. Eu posso fazer de um jeito diferente. Aumentar aqui. Eu amo o nome. Então, digamos que eu não queira repetir, botar aqui, por exemplo, nome de novo, né? Eu posso fazer isso. Ele vai rodar e vai dar certo. Só que, pô, fica chato, né? Repetir. Então, eu posso usar os índices. Lembrando, índice 0, primeira palavra, índice 1, segunda e assim por diante. E eu só substituo aqui 0, 1, 0. E aí eu rodo. Veja que eu tive o mesmo resultado. Então, aqui o nome seria 0, idade seria 1. E aí eu tenho essa substituição. Tudo tranquilo até aqui? Deu para entender? Se deu para entender, vamos fazer uma questãozinha aqui que aborda formatação e arredondamento, tá? Em Python 3 existem várias formas de se imprimir um número float, um formato específico. Por exemplo, para imprimir o número 12.45667 aproximado para uma casa decimal, isso é como 12.5, lembrando arredondamento matemático, é possível usar a formatação no estilo da linguagem C, como em, e a gente tem aqui um print. Ele está usando modulação, e na modulação ele está transformando para uma casa decimal, né? Ele está usando... Opa, saiu da minha caneta. Ele está usando %.1f. Isso quer dizer que ele está transformando numa casa decimal do tipo float. Outra forma correta de, em Python, imprimir o número 12.45667 exatamente como 12.5, ou seja, né? Eu sei que é seja. A gente fazer um arredondamento para uma casa decimal é. Então aqui a gente tem várias formas de fazer esse arredondamento. Primeira, a letra A. Ele usa a função format. E já é o nosso gabarito, tá? O que a gente tem que prestar atenção aqui? A gente tem que trazer uma casa decimal e tem que trazer o tipo float. Então, a primeira alternativa que a gente está analisando, a letra A, o que ele está fazendo? Ele está usando a função .format, vai fazer uma formatação da string, e ele está passando o valor que vai ser inserido. Ali ele não passa uma variável, ele passa diretamente o valor que está sendo inserido ali. É outra forma da gente fazer isso, tá? A gente pode passar ou variáveis ou um valor específico. Então, ele está transformando o placeholder que tem aqui na formatação em .1f. Exatamente como a gente tem aqui, .1f. Ou seja, arredonda para uma casa decimal do tipo float. E aí ele passa o número. Então, exatamente a letra A já tem o que a gente devia trazer, tá? Letra B. Vai fazer um arredondamento, só que agora a gente está trabalhando com outro tipo de dado, tá? A gente não está trabalhando mais com float. Eu vou trazer essas outras alternativas para o código para a gente analisar o que cada um deles traz e entender melhor como é que funciona cada um deles, tá? Então, eu trouxe as 5 alternativas aqui para o nosso espaço de código. Vou comentar e vamos analisar cada uma por uma. Aqui a gente tem a letra A, né? A letra A aqui em cima. Vai trazer exatamente o nosso arredondamento que a gente queria, 12.5. Como eu falei para vocês, eu tenho aqui o placeholder trazendo a formatação de uma casa decimal do tipo float. E aqui eu estou trazendo o valor original e ele vai ser arredondado para o valor que a gente queria. Agora, segundo o exemplo, eu estou fazendo também um arredondamento para uma casa decimal. Só que eu estou usando notação. Esse G aqui é notação científica, tá? Então, notação científica. A saída disso aqui vai ser o E, tá? Um E mais 0,1. Então, é uma notação científica, não é uma notação numérica que a gente está acostumado a trabalhar. Aqui na segunda situação, na terceira alternativa, a letra C, também tem o mesmo caso.
Só que aqui ele decide se ele vai optar entre notação científica ou notação ponto flutuante. Então ele traz um ponto flutuante com o E aqui de notação científica e esse mais 0,1. Novamente é uma notação que a gente não está acostumado a usar, por isso é difícil interpretar, né? Letra D aqui, a gente trabalha com uma função round. Essa função ela faz o arredondamento e a gente define o número de casas que a gente vai trabalhar. Então, 12.0. Se eu botar 1 aqui, ó, como eu estou trabalhando o número original é do tipo float, então ele sempre vai botar uma casa decimal, né? Só que se eu botar 0, ele arredonda lá para o nosso... para um valor cheio, né? Como se fosse um 12 inteiro. Se eu botar 1, ele passa a arredondar para 12.5. Então aqui a gente teria o mesmo resultado. 2. Aí ele passa a aumentar o número de casas decimais, tá bom? Só que como está na questão 1, ele arredonda... 1 não, perdão, está como 0 na questão. Ele vai arredondar para a base, para o valor inteiro, né? Então, ele vai trazer o valor inteiro com uma casa decimal. Só que essa casa decimal ela é a parte arredondada. Uma casa decimal 0. Né? Eu posso botar qualquer número aqui. Se eu botar 12.312, ele vai continuar trazendo 0 ali no final. Tá bom? Então não é o que a gente quer. Lembrando, né? Novamente, se a gente tivesse 1 aqui, aí sim seria o nosso resultado. Certo? Então, round é uma função de arredondamento. E por fim, a gente tem a letra E. E perceba que eu não tenho o 2 pontos, ponto 1 aqui. Eu não tenho esse 2 pontos, ponto 1 aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um caminho oposto. Como eu não tenho 2 pontos, 1 ponto, o que eu estou fazendo, na verdade, é como eu posso dizer? Acrescentar uma casa decimal. Então, olha só, que aqui eu tive uma casa 0 a mais no print. Então, eu não vou ter o que eu queria. Se eu quisesse, eu aí iria lá para transformar esse valor aqui. Né? Como é modulação, eu só preciso de um ponto. Aí sim, eu traria para uma casa decimal. Como eu não botei um ponto, ele está aumentando uma casa decimal. Se eu botar 2 aqui, eu ainda não estou no ponto de truncar, né? Então ele deve... ele já truncou porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números aqui. Então digamos que fosse 12.456. Aí ele vai botar 2. Ele vai truncar até eu chegar a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Tá bom? Na verdade, ele vai preencher com zeros aqui até finalizar a quantidade de casas decimais padrão do float, né? O F64, 64 bits. Que é o tipo de dado. Se eu der um print... eu vou dar um type aqui para entender qual é o tipo disso aqui. Ele transforma numa string. Interessante, né? E faz uma formatação. É isso aqui que eu quero que vocês façam no código. É uma coisa que eu faço para explorar, né? Pô, eu quero entender o que cada um faz ali. O que eu fiz aqui com vocês foi explorar um código. Pô, eu botei... não tem um ponto aqui. Se eu botar no ponto, ele arredonda. Se eu tirar o ponto, o que acontece? Que é como está a alternativa original. Ele vai preencher com 3 zeros aqui. Se eu botar 1, 2, 3 aqui e rodar, percebe que ele não bota mais nenhum zero. Por quê? Porque eu já estou com a quantidade de zeros total. Com quantidade de zeros. Quantidade de casas decimais totais que eu poderia ter nessa situação, tá bom? Então é isso que eu gostaria que você fizesse com os códigos das questões. Joga aqui no REPL. Joga numa IDE local, né? Você pode usar o VS Code, que é a mais comum, e instalar os pacotes de Python também. Mas eu gosto de fazer aqui porque é só acessar o site e já rodar, né? Então, eu quero que você faça isso. Brinque com o código. Não faça só responder a questão e acabou, seguiu em frente, né? Brinca com o código, aprende de verdade. Beleza? Então, o gabarito dessa questão é a letra A. Finaliza esse bloco por aqui. Próximo bloco, a gente vai aprender a
fazer operações com strings e coleções de dados, certinho? Então, o próximo bloco é bastante importante.